Meu nome é Carolina Almeida, tenho 32 anos e descobri que a inveja pode transformar até mesmo uma irmã em inimiga quando ela disse ao médico que eu estava viciada em drogas bem na frente de toda a minha família. O que ela não sabia é que estava prestes a descobrir quem eu realmente sou. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A sala de emergência do Hospital São Luís estava lotada naquela terça-feira chuvosa de março. Eu estava deitada na maca, ainda tonta depois de desmaiar durante o almoço de aniversário da minha mãe. Minha irmã Fernanda estava ao meu lado, segurando minha bolsa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Dr. Mendes, o médico plantonista, fazia anotações no prontuário enquanto esperava os resultados dos meus exames. Doutor Almeida está bem agora, ele disse, ajeitando os óculos. Mas vamos aguardar os exames de sangue para ter certeza. Foi quando Fernanda se inclinou para a frente, baixando a voz como se fosse revelar um segredo terrível. Doutor, o senhor precisa saber uma coisa sobre minha irmã. Sua voz tremia, mas havia algo calculado naquele tom. Ela está usando drogas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe, que estava sentada na cadeira ao lado da maca, arregalou os olhos. Meu pai parou de mexer no celular. Até a enfermeira que estava organizando os medicamentos na bandeja se virou para nos olhar. Fernanda, o que você está fazendo? Sussurrei, tentando me sentar na maca, mas uma onda de tontura me derrubou novamente. Estou tentando te ajudar, Carol. Ela respondeu, mas seus olhos brilhavam com algo que definitivamente não era preocupação fraternal. Doutor, ela tem estado muito estranha ultimamente. Sai de casa em horários esquisitos. Volta tarde da madrugada, sempre nervosa, sempre olhando por cima do ombro. Ontem mesmo eu vi ela contando dinheiro no quarto, muito dinheiro. E quando perguntei de onde tinha vindo, ela não quis falar. O Dr. Mendes franziu a testa, fazendo mais anotações. Tem quanto tempo que a senhora notou essas mudanças de comportamento? Uns 6 meses. Fernanda respondeu rapidamente, como se tivesse ensaiado aquela resposta. Ela mudou completamente. Antes era uma pessoa normal, trabalhava no banco, tinha uma vida certinha. Agora vive esse mistério todo. Não fala sobre o trabalho, não apresenta namorado novo, nada. Só sei que algo muito errado está acontecendo. Minha mãe se levantou da cadeira, com lágrimas nos olhos. Carolina, minha filha, é verdade isso? Você está se drogando? Sua voz quebrou na última palavra, e eu senti meu coração se despedaçar ao ver a dor no rosto dela. Mãe, não é nada disso, tentei explicar, mas minha voz saiu fraca e pouco convincente. Como eu poderia explicar sem revelar a verdade sobre meu trabalho? Como contar que há 6 meses eu tinha deixado meu emprego seguro no Banco do Brasil para me tornar uma investigadora da Polícia Civil? O Dr. Mendes se aproximou da maca, sua expressão agora mais séria. Dona Carolina, preciso que seja honesta comigo. Está usando algum tipo de substância? Maconha, cocaína, anfetaminas? Qualquer informação pode ser crucial para seu tratamento. Eu não uso drogas, respondi firmemente, olhando diretamente nos seus olhos. Nunca usei na vida. Fernanda soltou um suspiro teatral. Claro que vai negar, né, Carol? Usuário sempre nega. Doutor, ontem ela chegou em casa às 3 da manhã com a roupa toda suja, falando que tinha trabalhado até tarde. Que trabalho é esse que deixa a pessoa nesse estado? Era verdade. Na noite anterior, eu havia participado de uma operação no Complexo do Alemão que durou até as primeiras horas da manhã. Tínhamos prendido 3 traficantes em flagrante e apreendido 15 quilos de cocaína. Voltei para casa exausta, suja de terra e com o colete à prova de balas ainda marcando minha blusa. Mas como explicar isso sem quebrar o sigilo da investigação? E outra coisa, doutor. Fernanda continuou, ganhando confiança. Ela anda armada. Tem uma pistola na bolsa dela. Olha só. Antes que eu pudesse reagir, ela abriu minha bolsa e mostrou minha Taurus 9mm de uso regulamentado. O Dr. Mendes recuou instintivamente. Uma enfermeira saiu correndo, provavelmente para chamar a segurança.
Meu pai levantou as mãos como se estivesse sendo assaltado. Calma, gente, eu posso explicar, falei, tentando controlar a situação que estava saindo rapidamente do meu controle. Explicar o quê, Carolina? Minha mãe gritou, agora visivelmente desesperada. Minha filha virou bandida? É isso? Naquele momento, a porta da sala se abriu e entrou o delegado Rodrigo Santos, meu chefe direto, ainda vestindo o uniforme da operação da noite anterior. Seus olhos percorreram a cena rapidamente. Eu na maca, minha família em pânico, o médico afastado com medo da arma, a enfermeira no telefone provavelmente chamando a polícia militar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com sua voz grave e autoritária, que sempre impunha respeito em qualquer ambiente. Fernanda, que não conhecia o delegado Santos, imediatamente se dirigiu a ele como se fosse mais um médico. O senhor também é doutor? Que bom. Talvez o senhor possa ajudar minha irmã. Ela está viciada em drogas e anda armada. Está vendo a pistola ali na bolsa? Tenho certeza de que ela está envolvida com tráfico. O delegado Santos me olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo ao divertimento. Ele conhecia muito bem meu histórico. Nos últimos 6 meses, eu havia me tornado uma das melhores investigadoras da sua equipe, especializada em infiltração e operações de narcóticos. Minha capacidade de me misturar em diferentes ambientes e passar despercebida havia sido crucial para o sucesso de várias operações importantes. Dona Fernanda, ele disse calmamente, a senhora tem certeza do que está falando sobre sua irmã? Absoluta certeza, ela respondeu cruzando os braços. Eu moro com ela há 2 anos, desde que me separei. Conheço minha irmã melhor que ninguém e posso garantir que ela mudou completamente. Antes trabalhava no banco, tinha uma vida normal. Agora some por dias, volta com dinheiro que não sabe explicar de onde veio, anda armada e nervosa. Se isso não é comportamento de usuária e traficante, eu não sei o que é. Minha mãe balançava a cabeça chorando baixinho. Meu pai permanecia em silêncio, mas eu podia ver a decepção estampada no seu rosto. Eles acreditavam em cada palavra que Fernanda estava dizendo. O Dr. Mendes, que havia se mantido afastado desde que viu a arma, voltou a se aproximar agora que havia uma figura de autoridade presente. Delegado, é isso mesmo? A moça está envolvida com drogas? Porque se estiver, preciso alterar o protocolo de tratamento. O delegado Santos tirou sua carteira do bolso traseiro da calça e retirou sua identificação oficial. Sou o delegado Rodrigo Santos, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele mostrou a carteira para o médico e depois se virou para minha família. E esta moça aqui? Ele disse, apontando para mim. Não é uma viciada ou traficante. Ela é a investigadora Carolina Almeida, uma das melhores policiais da minha equipe. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Este não era um silêncio de choque ou medo. Era um silêncio de absoluta incredulidade. Fernanda ficou com a boca aberta, literalmente. Minha mãe parou de chorar e me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Meu pai baixou as mãos lentamente, ainda processando a informação. Isso é mentira. Fernanda disse finalmente, sua voz agora menos segura. Você está inventando isso para proteger ela, não está? O delegado Santos sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na sala. Dona Fernanda, a senhora gostaria de ver as credenciais da sua irmã? Ele se virou para mim. Investigadora Almeida, pode mostrar sua identificação para sua família? Com mãos ainda trêmulas pelo efeito do desmaio, peguei minha carteira na bolsa e retirei minha carteira funcional da Polícia Civil. A foto estava lá, meu nome completo, minha função, investigadora de Polícia Civil, lotada na Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Minha mãe se aproximou devagar, pegou a carteira e examinou cada detalhe. Meu Deus! Carol, você é policial? Desde quando? Há 6 meses, mãe. Respondi, finalmente conseguindo me sentar na maca sem sentir tonturas. Desde que deixei o banco. Eu queria contar para vocês, mas meu trabalho exige sigilo. Não posso falar sobre as operações. Não posso revelar detalhes das investigações. Por isso ando armada,
Por isso chego tarde. Por isso às vezes sumo por dias. O Dr. Mendes se aproximou novamente, agora visivelmente aliviado. Então os exames de sangue vão dar negativo para substâncias ilícitas? Obviamente, o delegado Santos respondeu. A investigadora Almeida passa por exames toxicológicos regulares como parte do protocolo da corporação. Aliás, doutor, ela desmaiou porque está há 3 dias em operação praticamente sem dormir nem comer direito. Ontem ela foi fundamental para prendermos uma quadrilha que estava movimentando mais de R$100 mil por semana em drogas. Fernanda, que até aquele momento havia sido a protagonista da situação, agora estava claramente desconcertada. Mas, Carol, por que você não contou? Por que deixou a gente pensar que... Pensar o quê, Fernanda? Interrompi. E pela primeira vez desde que havia chegado ao hospital, senti raiva. Vocês nunca perguntaram sobre meu trabalho. Nunca demonstraram interesse real no que eu fazia. Quando eu saía cedo ou chegava tarde, vocês simplesmente assumiram o pior. Mas você sempre foi tão reservada sobre tudo, meu pai disse finalmente. Como a gente ia imaginar que você tinha virado policial? O delegado Santos cruzou os braços, assumindo uma postura mais séria. Com todo o respeito, seu José, mas sua filha é uma das investigadoras mais dedicadas que eu já conheci. Nos últimos 6 meses, ela ajudou a tirar das ruas mais de 50 quilos de cocaína e prendeu 23 traficantes. Ela arriscou a vida várias vezes para proteger a sociedade. Minha mãe se sentou pesadamente na cadeira, ainda segurando minha identificação. Minha filha é heroína, e eu achei que ela era... viciada, completei a frase. E não foi só você que achou, mãe. Foi Fernanda que plantou essa ideia na cabeça de vocês. Todas as atenções se voltaram para Fernanda, que agora parecia querer desaparecer da face da terra. O delegado Santos a olhou com uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma que ele usava quando interrogava suspeitos. Dona Fernanda, ele disse lentamente, gostaria de explicar por que tinha tanta certeza de que sua irmã estava envolvida com drogas? Eu só estava preocupada. Ela gaguejou, evitando olhar diretamente para mim. As evidências pareciam... óbvias. Que evidências? Insisti. Você nunca me perguntou sobre meu trabalho. Nunca demonstrou interesse em saber para onde eu ia ou o que eu fazia. Você apenas começou a espalhar suspeitas. O Dr. Mendes, que havia ficado observando toda a situação, fez um comentário que cortou como uma lâmina. É interessante como a irmã estava tão bem informada sobre todos os comportamentos suspeitos, mas nunca pensou em conversar diretamente com a família antes de fazer acusações tão graves. Fernanda ficou vermelha. Eu tentei falar com ela, mas Carol sempre inventava desculpas. Que desculpas? Minha mãe perguntou, agora olhando para Fernanda com uma expressão de desconfiança. Ela sempre dizia que estava cansada, que não podia falar sobre trabalho, que eu não entenderia. Fernanda respondeu, mas sua voz havia perdido toda a convicção anterior. O delegado Santos riu amargamente. Claro que ela dizia isso. Investigadora Almeida tem acesso a informações confidenciais. Ela assinou um termo de sigilo profissional. Se ela contasse detalhes das operações para a família, poderia ser demitida e até processada criminalmente. Naquele momento, uma enfermeira entrou na sala com os resultados dos meus exames. Dr. Mendes, os exames da paciente chegaram. Ela entregou os papéis e saiu rapidamente, claramente desconfortável com a tensão no ambiente. O médico leu os resultados em voz alta. Exame toxicológico negativo para todas as substâncias. Hemograma mostra sinais de exaustão e desidratação leve. Glicemia baixa, consistente com jejum prolongado. Ele me olhou por cima dos óculos. Dona Carolina, quando foi a última vez que fez uma refeição completa? Pensei por um momento. Domingo à noite, acho. Ontem só comi um sanduíche no meio da tarde. E dormiu quantas horas nos últimos 3 dias? Talvez 10 horas no total, admiti. Era verdade. A operação tinha sido complexa, exigindo vigilância 24 horas durante 3 dias consecutivos. Minha mãe se levantou e veio até a maca. Filha, por que você não cuidou melhor de si mesma? Por que estava fazendo meu trabalho, mãe?
tentando proteger famílias como a nossa de gente que vende morte nas esquinas. O delegado Santos verificou o relógio no pulso. Investigadora Almeida, preciso informá-la que a operação foi um sucesso completo. Conseguimos rastrear toda a rede de distribuição. Os 3 presos na madrugada já estão confessando e entregando outros membros da quadrilha. Senti um orgulho genuíno ao ouvir aquilo. 6 meses antes, eu era apenas mais uma funcionária do banco, processando empréstimos e financiamentos. Agora eu estava realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Que tipo de operação foi? Meu pai perguntou, genuinamente curioso pela primeira vez. O delegado olhou para mim, pedindo permissão silenciosa para compartilhar informações básicas. Balancei a cabeça afirmativamente. Sua filha passou 3 semanas se infiltrando numa quadrilha que estava vendendo drogas próximo a escolas na Zona Norte. Ela se fez passar por usuária, ganhou a confiança dos traficantes e conseguiu informações cruciais sobre toda a operação. Ontem foi o dia da prisão em flagrante. Fernanda, que havia ficado quieta durante toda essa explicação, finalmente explodiu. Tá bom, Carol, eu errei. Está bem? Mas como eu ia imaginar? Você sumia, voltava suja, com dinheiro, armada. Qualquer pessoa pensaria a mesma coisa. Qualquer pessoa que não confiasse na própria irmã, respondi friamente. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Ela continuou, agora claramente na defensiva. Se seu trabalho é tão importante assim, por que você mora num apartamento pequeno no Meier? Por que não tem um carro melhor? Por que vive contando dinheiro? Era uma pergunta válida, e eu vi que minha mãe e meu pai também esperavam a resposta. Porque investigador de polícia civil não ganha uma fortuna, Fernanda. Expliquei pacientemente. Meu salário é de R$ 4.500 por mês, mais algumas gratificações por operações especiais. É menos do que eu ganhava no banco, mas eu escolhi esse trabalho porque queria fazer algo que realmente importasse. O delegado Santos acrescentou. E ela mora no Meier porque é próximo da delegacia. Muitas vezes precisa sair correndo para atender ocorrências urgentes. Quanto ao dinheiro que ela conta, imagino que sejam os valores apreendidos nas operações que ela precisa conferir antes de lacrar como prova. Era exatamente isso. Na semana anterior, eu havia apreendido R$ 16.000 em dinheiro vivo durante uma busca e apreensão. Trouxe o dinheiro para casa dentro do envelope lacrado, porque precisava digitalizá-lo e fotografá-lo antes de entregar na delegacia no dia seguinte. Fernanda havia me visto contando as notas para conferir o valor correto. Então você sacrificou um salário melhor para ser policial? Minha mãe perguntou, e havia uma nota de orgulho em sua voz. Sacrifiquei muito mais que isso, mãe, respondi honestamente. O doutor Mendes, que havia acompanhado toda a conversa com interesse crescente, fez uma observação que me pegou de surpresa. Dona Carolina, posso fazer uma pergunta pessoal? O que a motivou a deixar a estabilidade do banco para se tornar investigadora? Era uma pergunta que eu raramente respondia com honestidade completa, mesmo para mim mesma. Mas ali, naquele momento, rodeada pela minha família e pelo meu chefe, senti que era hora de ser totalmente transparente. Há 7 meses, eu estava voltando do banco quando presenciei um assalto na estação do metrô. Um menino de uns 12 anos estava vendendo bala para comprar droga para a mãe viciada. Quando ele não conseguiu vender o suficiente, 2 caras mais velhos bateram nele na frente de todo mundo. Ninguém fez nada. Eu não fiz nada. O silêncio na sala era absoluto. Até Fernanda havia parado de se mexer na cadeira. Naquela noite fiquei pensando que eu tinha um emprego estável, uma vida confortável, mas não estava contribuindo para resolver os problemas reais do mundo. No dia seguinte, procurei informações sobre o concurso para investigador de polícia civil. Minha mãe enxugou as lágrimas que haviam voltado a escorrer. E por que não contou isso para a gente na época? Porque vocês iam tentar me convencer a não fazer. Vocês iam falar dos riscos, da instabilidade, do salário menor. E vocês estariam certos em todos os pontos, mas eu precisava tentar. O delegado Santos sorriu com orgulho genuíno. E ela foi aprovada em 2º lugar no concurso. Entre 1.200 candidatos, ficou em 2º lugar.
Meu pai se levantou e veio até a maca. Pela primeira vez desde que eu me tornara investigadora, ele me olhou com algo que reconheci como admiração. Filha, eu não sabia que você era tão corajosa. Pai, eu sempre fui corajosa. Vocês que nunca prestaram atenção. Fernanda finalmente teve a decência de parecer envergonhada. Carol, eu sinto muito. Eu realmente pensei que eu era uma fracassada que havia se envolvido com drogas. Terminei a frase por ela. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que você achou que eu era capaz de me destruir dessa forma? Ela ficou em silêncio por um longo momento, claramente desconfortável com a pergunta direta. O delegado Santos, que havia estado observando toda a dinâmica familiar, fez uma pergunta que me surpreendeu. Dona Fernanda, posso saber qual é sua profissão? Eu sou vendedora numa loja de roupas no North Shopping. Ela respondeu, parecendo confusa com a pergunta. E está satisfeita com seu trabalho? Não muito, na verdade. O salário é baixo e não tem muita perspectiva de crescimento. O delegado assentiu lentamente. Entendo. E quando soube que sua irmã havia deixado um emprego estável no banco, como se sentiu? A pergunta do delegado Santos atingiu Fernanda como um soco no estômago. Ela ficou visivelmente desconfortável, olhando para os próprios pés antes de responder. Eu achei que ela tinha enlouquecido, admitiu finalmente. Largar a estabilidade de um banco para fazer sei lá o quê. E quando ela começou a ter sucesso na nova profissão, como se sentiu? Ele continuou, implacável. Que sucesso! Ela vivia reclamando de cansaço, chegava em casa suja e... Dona Fernanda, o delegado interrompeu. Sua irmã foi promovida 3 vezes em 6 meses. Ela recebeu uma menção honrosa do secretário de Segurança Pública. Na semana passada, foi convidada para dar palestra sobre técnicas de infiltração na academia de polícia. Isso não é sucesso? Fernanda ficou em silêncio, mas eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Finalmente, ela desabou. Está bem, está bem. Talvez eu tenha ficado com inveja. Tá satisfeito? Carol sempre foi a filha certinha, a que estudou, a que conseguiu emprego no banco, a que nunca deu problema para os pais. Quando ela deixou o banco, eu pensei que finalmente ia dar errado para ela também. Quando comecei a perceber que ela estava ganhando dinheiro novamente, que tinha encontrado algo que a realizava, eu não aguentei. A honestidade brutal da confissão deixou todos em choque. Minha mãe olhou para Fernanda como se estivesse vendo uma estranha. Fernanda, minha mãe disse lentamente, você tentou destruir a reputação da sua própria irmã por inveja? Eu não pensei que fosse dar nisso tudo. Fernanda se defendeu fracamente. Eu só queria que vocês vissem que Carol não era tão perfeita quanto vocês pensavam. Senti uma mistura de raiva e pena da minha irmã. Fernanda, você tem 35 anos. Como pode ser tão mesquinha? O delegado Santos se aproximou da maca onde eu estava. Investigadora Almeida, precisa de alguns dias de licença médica para se recuperar? Não, delegado. Só preciso de uma boa noite de sono e algumas refeições decentes. Estarei de volta amanhã. Amanhã não, ele disse firmemente. Você está de folga até sexta-feira. É uma ordem. E quero que sua família entenda que o trabalho que ela faz é perigoso e importante. Ela precisa do apoio de vocês, não de suspeitas infundadas. Meu pai estendeu a mão para cumprimentar o delegado. Delegado Santos, obrigado por esclarecer tudo isso. E obrigado por cuidar da nossa filha. Seu José, sua filha é que cuida de nós. E de toda a cidade. O Dr. Mendes, que havia acompanhado todo o drama familiar, finalmente deu o diagnóstico oficial. Dona Carolina, você está com exaustão e desidratação leve. Vou liberar você agora, mas quero que descanse completamente pelos próximos 2 dias. Nada de trabalho, nada de estresse. Comecei a me levantar da maca quando senti as pernas ainda um pouco bambas. Meu pai imediatamente veio me ajudar. Enquanto eu ajeitava minha roupa e pegava minha bolsa, percebi que algo fundamental havia mudado na dinâmica da nossa família. Minha mãe me olhava com um orgulho que eu nunca havia visto antes. Meu pai, que sempre havia sido discreto com demonstrações de afeto, não largava do meu braço,
como se quisesse ter certeza de que eu estava realmente bem. Fernanda, por outro lado, parecia ter encolhido. A confissão sobre a inveja havia retirado toda sua arrogância anterior, deixando apenas uma mulher de 35 anos que havia tentado sabotar a própria irmã por pura mesquinhice. Carol, ela disse quando chegamos à porta do hospital. Como você pode me perdoar? Parei e a encarei diretamente. Fernanda, você não tentou apenas me humilhar. Você tentou destruir minha reputação profissional. Se esse episódio tivesse chegado aos ouvidos dos meus superiores de forma diferente, eu poderia ter perdido meu emprego. Eu não pensei nisso, ela murmurou. Você não pensou em nada além da sua própria inveja. Respondi duramente. Mas sabe o que mais me machuca? É que durante 6 meses você teve a oportunidade de se orgulhar da sua irmã, de me apoiar, de perguntar sobre meu trabalho. Em vez disso, você escolheu criar uma narrativa onde eu era a vilã. O delegado Santos, que havia nos acompanhado até a saída, fez um último comentário que resumiu perfeitamente toda a situação. Dona Fernanda, sua irmã já enfrentou traficantes armados, já entrou em favelas controladas pelo crime, já arriscou a vida para proteger pessoas que ela nunca vai conhecer pessoalmente. O inimigo mais perigoso que ela enfrentou não deveria estar dentro da própria casa. Fernanda começou a chorar, finalmente entendendo a dimensão do que havia feito. Delegado Santos, minha mãe disse, como os pais da Carolina, gostaríamos de agradecer por tudo que o senhor faz por ela e pela cidade. Dona Maria, eu que agradeço por ter criado uma filha como Carolina. Ela é um exemplo para todos nós. Caminhamos em silêncio até o estacionamento do hospital. O delegado Santos se despediu e seguiu para a delegacia. Meus pais foram buscar o carro. Eu e Fernanda ficamos sozinhas por alguns minutos. Carol, eu vou procurar ajuda psicológica, ela disse finalmente. Eu preciso entender por que fiz isso com você. É um bom começo, respondi. Mas, Fernanda, vai levar muito tempo para eu confiar em você novamente. Talvez nunca mais confie completamente. Eu entendo, ela disse, enxugando as lágrimas. Só quero que saiba que eu me odeio pelo que fiz hoje. Não se odeie, respondi, sentindo uma pontada de compaixão pela primeira vez desde que tudo havia começado. Apenas se melhore. 3 meses depois daquele dia no hospital, muita coisa mudou na minha vida e na dinâmica da nossa família. Fernanda realmente começou a fazer terapia e havia se mudado para um apartamento próprio no Engenho de Dentro. Ela arranjou um emprego melhor como supervisora de vendas numa loja de departamentos e pela primeira vez em anos parecia genuinamente feliz consigo mesma. Meus pais se tornaram meus maiores fãs. Minha mãe contava para todas as vizinhas que tinha uma filha investigadora de polícia. Meu pai começou a acompanhar notícias sobre segurança pública e sempre me perguntava sobre meu trabalho, dentro dos limites do que eu podia compartilhar. O relacionamento com Fernanda ainda estava em processo de reconstrução, mas havia sinais de melhora. Ela havia me mandado uma carta de desculpas formal e havia até comparecido à cerimônia onde recebi uma medalha por bravura após liderar uma operação que resultou no desmantelamento de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Naquela manhã de sábado, eu estava tomando café na casa dos meus pais quando o telefone tocou. Era o delegado Santos. Investigadora Almeida, preciso que venha à delegacia urgentemente. Temos uma situação. O que aconteceu, delegado? A operação que você liderou no mês passado rendeu informações sobre uma rede muito maior do que imaginávamos. O Ministério Público Federal quer que você coordene uma força-tarefa nacional. É uma promoção, Carol. Você vai se tornar a investigadora mais jovem da história a liderar uma operação dessa magnitude. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. Minha mãe, que havia escutado parte da conversa, me olhou com os olhos brilhando. Mais uma promoção, filha? Parece que sim, mãe. Eu sempre soube que você era especial. Ela disse, me abraçando. Mesmo quando não entendia o que você estava fazendo, eu sabia que era algo importante. Naquele momento, Fernanda chegou para o almoço familiar semanal que havíamos instituído como parte do processo de reconexão da família. Carol, eu estou muito orgulhosa de você, disse, e pela primeira vez em meses, senti que suas palavras eram sinceras.
E quero pedir desculpas novamente por quase ter estragado tudo aquele dia no hospital. Fernanda, já conversamos sobre isso. O importante é que você aprendeu e cresceu. Aprendi sim, ela respondeu. Aprendi que inveja é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E aprendi que ter uma irmã como você é um privilégio, não uma ameaça. Meu pai, que estava lendo o jornal na poltrona, baixou o papel e nos olhou. Meninas, vocês sabem o que mais me deixa feliz em tudo isso? Não é só o sucesso da Carol no trabalho. É ver que nossa família ficou mais unida e mais honesta depois de tudo o que aconteceu. Ele estava certo. O episódio no hospital, por mais doloroso que tivesse sido, havia forçado todos nós a sermos mais transparentes uns com os outros. Eu havia aprendido que proteger minha família mantendo segredos não era proteção real. Meus pais haviam aprendido a perguntar ao invés de assumir. E Fernanda havia aprendido que o sucesso dos outros não diminui nossas próprias possibilidades. Quando me preparava para sair para a delegacia, minha mãe me entregou um pacote embrulhado em papel de presente. O que é isso, mãe? Abra e veja. Dentro do pacote estava um porta-retratos de prata com uma foto minha do dia da formatura na academia de polícia. Embaixo, uma plaquinha gravada. Carolina Almeida, nossa heroína familiar. Mãe, você não precisava... Precisava sim, ela interrompeu. Passei 32 anos achando que conhecia minha filha. Descobri que eu não conhecia nem a metade da mulher incrível que você se tornou. Este porta-retratos vai ficar na mesa da sala para que todo mundo que entre nesta casa saiba que aqui mora a família de uma investigadora de polícia. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Durante anos, eu havia achado que manter meu trabalho em sigilo protegia minha família. Na verdade, estava negando a eles a oportunidade de se orgulharem de mim e de me apoiarem verdadeiramente. Agora vá, meu pai disse, se levantando para me abraçar. Vá coordenar essa operação nacional e mostrar para todo o Brasil do que a nossa Carolina é capaz. Enquanto dirigia para a delegacia, refleti sobre como a vida pode mudar completamente em questão de meses. 6 meses antes, eu era uma funcionária de banco insatisfeita. Hoje, estava prestes a liderar uma operação nacional contra o crime organizado. Mais importante que isso, havia descoberto que minha família me amava não apesar dos meus riscos e escolhas, mas por causa da coragem que eles representavam. O episódio no hospital havia começado com uma acusação devastadora baseada em inveja e ignorância. Terminou se tornando o momento em que finalmente deixei minha família conhecer quem eu realmente era. Às vezes, as verdades mais importantes da nossa vida só emergem quando somos forçados a defendê-las. E às vezes, descobrir quem realmente está do nosso lado exige passar por momentos em que achamos que estamos completamente sozinhos. Hoje sei que sou investigadora Carolina Almeida não apenas por profissão, mas por essência. E tenho uma família que finalmente entende e celebra exatamente quem eu escolhi me tornar.